Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação, elaboradora profissional de material didático e o mais importante para esse vídeo, empresária. Esse vídeo aqui, gente, é aquele que você estava esperando, você que quer ser um professor rico, no qual eu dou dicas para que você não se afaste do seu objetivo, da sua meta, de sempre ganhar mais, né? Então, eu já fiz 3 vídeos anteriores, eu vou até repassar um pouquinho eles aqui, os títulos somente. Mas hoje a gente vai falar sobre a questão de não enganarem você. Porque professor rico não se deixa enganar com algumas arapucas, digamos assim, que acontecem aí na internet. Então, esse vídeo aqui vai prevenir você em relação a essas arapucas, né? Eu até chamei ele de não seja enganado, exatamente para prevenir sobre esse tipo de coisa que tem acontecido bastante e as pessoas às vezes nem imaginam que é dessa forma, né? Você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar, sempre com as pessoas aí que podem se beneficiar da informação. Sejam éticos e honestos, né? Nunca compartilhem material e denunciem, gente, porque compartilhar material alheio é crime, tá? Para você ser um professor rico, naturalmente, você tem que ter um tipo de postura aí mais profissional em relação a isso, mas é sempre bom falar, porque tem pessoas que podem estar vendo pela primeira vez. Voltando aí só um pouquinho, a gente já tem 3 vídeos na série. Eu criei uma playlist no canal chamada Professor Rico. A gente já falou da diferença de informação, conhecimento e sabedoria. Falou sobre a questão de dar desculpas para deixar de ganhar dinheiro. E a gente também falou para você parar de se importar com o que o outro fala ou pensa, porque às vezes essa pessoa tem uma mentalidade paupérrima, né, e muito pobre em relação aos negócios. Então, ela não tem que dar palpite na sua vida. Esses 3 vídeos foram necessários para que a gente chegasse numa maturidade para este vídeo aqui. Então, se você não assistiu, eu recomendo assistir antes. Né? Agora, se você quiser antecipar, você pode assistir esse e depois voltar nos outros, porque vai fazer muito mais sentido. Começando lá, ó, vamos começar com nada de ingenuidade, né? Professor rico, gente, não pode ser ingênuo, comercialmente falando, porque senão você não vai enriquecer nunca. A gente tem que ter, é, sabe, aquele gatilho ou aquele sininho tocando quando tem aquele alarme, né? Quando tem alguma coisa errada. Professor rico é assim. A gente precisa entender que tudo tem o seu preço, só que nem tudo vale a pena pagar. Algumas coisas são investimentos e outras coisas são gasto, né? Então a gente precisa saber discernir disso. Inclusive, tem coisas gratuitas que são gasto. Eu já cheguei a fazer curso gratuito, experimentar, né? Porque eu não poderia falar deles sem antes terem experimentado. Já cheguei a fazer cursos gratuitos, mais de um, acho que foram 3, que eu me senti gastando o meu tempo. Então, assim, não foi um bom investimento, foi um gasto de tempo considerável que eu poderia estar fazendo material para a loja, por exemplo, ou dando um outro curso eu mesma. Né? Então, a gente tem que ver muito bem onde a gente coloca o nosso dinheirinho e o nosso tempo, para quem é porque quer ser professor rico. Voltando lá, né, a gente vai falar de 3 assuntos que são muito recorrentes na área de educação, que talvez você já tenha caído na isca de um deles, tá? A gente tem cursos de 1 milhão de horas mais certificados, são aqueles cursos 300 horas de consciência fonológica, isso nem existe, gente, não dá para dar um curso de 300 horas, só se você ficar repetindo conteúdo. 300 horas de consciência fonológica mais certificado. Na verdade, a pessoa está vendendo o certificado das 300 horas, não está vendendo o curso. A gente tem a questão do autor de livro publicado e a questão da pós reconhecida pelo MEC. Esses 3 itens são arapucas, né? Então eu vou explicar para vocês como que funciona isso. Um por um, tá? Vamos começar aí com 1 milhão de horas mais certificado. O professor rico, gente, precisa entender quando ele precisa de um certificado e quando ele precisa ter conhecimento. Vou dar um exemplo que eu até acho que eu já dei num dos vídeos.
Quando eu trabalhava na escola de idiomas, que foi lá no começo da minha carreira, eles falavam que eu não podia ganhar mais porque eu não tinha formação universitária. Eu comecei a trabalhar muito cedo, antes dos 18, né? E eu comecei dando aula de inglês. Meu inglês já era fluente, já fazia tempo, né? E eu estava fazendo magistério, enfim, tá, tudo se encaixava ali. Eu tinha já uma formação nessa área de educação, que é o magistério, tá, consegui me formar, né? Tudo quando eles me pediram a faculdade, mas falaram: olha, a professora tal ganha mais que você porque ela tem faculdade, você não tem. Então, nesse caso aí, o que, que eu preciso? Eu já sei falar inglês. Quem fez letras sabe que a faculdade de letras e o inglês não se comunicam, né? Você tem o inglês ali que jamais vai ser apropriado para que você dê aula, jamais, tá? A faculdade de letras ela vai dar, digamos que outros horizontes, mas no caso do inglês não vai fazer tanta diferença. Então, o que eu precisava ali? Um certificado de status. Eu não prestei uma faculdade federal nem pública, prestei uma aqui perto de casa. Eu fiz na Fundação Santo André, para quem é aqui da região do ABC. É uma faculdade que não é tão cara, dava para eu pagar e eu ia conseguir o objetivo, que era um certificado aí de licenciatura plena em letras. Então eu tenho que ponderar se eu quero conhecimento ou se eu quero status. No caso, eu queria status. Eu já sabia inglês, o inglês que a faculdade me deu e nada era a mesma coisa, né? Não acrescentou em nada, mesmo porque eu já dava aula aí para inglês avançado, então fez a menor diferença. Então eu estava ali puramente por causa do certificado, então para ninguém me barrar. Essa é a grande diferença. Peraí, só um minutinho. Tô colocando para o Zoom, gente, ele mudou algumas coisas e ele tá com umas coisas esquisitas, mas vamos indo aqui. Então, a gente tem aí esse primeiro caso, que é o certificado de status, né? Quando eu preciso do certificado, quando eu preciso do status. Sou formada com licenciatura plena em letras, né? Porque atualmente, gente, na educação, a gente tem a questão do comércio. Não é só atualmente, sempre, né? Mas hoje piorou um pouquinho mais. Então, a gente tem a questão do status. Ou se não, quando eu preciso de pontuação. Lá na prefeitura de São Bernardo, o que, que eles queriam? Eles queriam que a gente apresentasse títulos. Títulos são cursos feitos com horas, aí, com um total de horas. A cada tantas horas ou a cada tantas pós, você recebia um acréscimo miserento, tá? Mas recebia um acréscimo no salário, né? O salário absorvia aí essas horas. Então, nesse caso aí, a gente precisa de certificado para pontuação e colocação, porque a escola tem essa questão da burocracia. Não importa para ela saber se você aprendeu, importa saber que você fez para poder mostrar para o pai, caso precise. Lá no Objetivo, por exemplo, eu fui aí durante 8 anos, eu trabalhei no Objetivo, questão de coordenação também, tá? E o que que acontecia lá? Uma vez eu mostrei, né, que eu não sabia se precisava. Então eu falei, olha, eu vou mostrar porque eu não sei se precisa, né? Porque foi quando eu entreguei a minha documentação ali de licenciatura, tudo, né? Que eu também não teria conseguido emprego se não fosse o status do certificado. Então aí o certificado entra como status. Eu tenho alguns certificados de proficiência, tá? O que que é isso? É aquele certificado que a gente faz de universidade do exterior para dizer que a gente sabe realmente falar o idioma em questão. Então, eu tinha acabado de prestar o Michigan, que é um teste bem famoso, americano, e ele é um teste que ele também servia na época para lecionar em escolas. Ele substituía, aí, no caso de inglês, a questão do diploma universitário, na época, tá? Agora eu não sei se é assim, eu acho que não. Porque também virou comércio o Michigan, antigamente não era. E daí, como eles viram o certificado, foi um dos fatores que levaram o pessoal lá da gestão, né, do objetivo, a me convidar na coordenação, além de indicação, né, do coordenador anterior, porque ele estava saindo da coordenação, ele me indicou e tinha a questão do certificado de Michigan.
Então, vejam, o certificado aí, ele é burocrático, mas ele comprova que você tem algum tipo de conhecimento, no caso aí do Michigan, ou que você tem horas de alguma coisa. Não quer dizer que você sabe, tá? No caso da minha proficiência, sim, porque é um exame. Na época, quem fazia, inclusive, eram pessoas de fora, hoje já não é mais. É o próprio professor da unidade que faz, da unidade de ensino, mas antes era uma pessoa lá da Universidade de Michigan que vinha fazer, na época que eu fiz, né? Então ela conversava comigo, fazia perguntas, tinha que fazer descrição, tinha toda uma prova oral ali bem complicada, fora a prova escrita. Mas quando você faz um certificado de 1 milhão de horas que ganha certificado, esse 300 horas ser de conclusão de consciência fonológica, naturalmente você vai ter ali uma colocação na sua escola, né? Porque o papel vai comprovar isso. E daí, para poder burlar a coisa aí, as pessoas têm falsificado. A gente sabe que isso é verdade, isso acontece. E daí a escola, para se precaver, ela pede uma pós reconhecida pelo MEC, muitas vezes, que daí eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Então, nada de ingenuidade, gente, em relação ao certificado. O professor rico não está interessado em status, a não ser que ele precise. Esse caso é meu, da licenciatura plena. Porque é uma porta que se abre, né? Agora, uma coisa é você ter uma licenciatura e a outra é um curso meia boca, né? Ou uma pós que não vai fazer diferença na sua vida. Então, você precisa ver o que, que pesa mais aí para o seu bolso ou conhecimento, porque a gente tem pessoas, inclusive, que nem escola tem, assim, não tem nem graduação e são mais ricas do que você. Então, comece a balancear esse, a educação, né, o estudo aí, o certificado, no caso, realmente traz fortuna. Então, o status vai custar caro, né? Se você vai fazer uma pós por causa do seu status, por favor, faça uma pós reconhecida. Não pelo MEC, mas pelo mercado de trabalho, tá? Pelo MEC também, né? Porque senão não rola aí para ela ser reconhecida no mercado de trabalho. Mas, por exemplo, quando eu fiz MBA em marketing digital, eu quis fazer na Impacta, que é uma faculdade muito famosa de tecnologia de São Paulo, ali na Avenida Paulista. Tanto que eu não fiz quando eu decidi. Eu levei ainda 2 anos para fazer, porque primeiro eu juntei dinheiro para poder pagar, porque era uma coisa assim imensamente cara. Para vocês terem ideia, após de marketing digital, eu fiz já faz uns. Foi antes da pandemia que eu terminei. Bem antes, uns 3 anos antes da pandemia, eu terminei minha pós. E a mensalidade, gente, era R$ 1.200, que não é uma mensalidade fácil, para 2 vezes por semana. Era muito caro para uma pós. Vocês podem comparar por aí. E mas antes eu juntei uma poupança para poder ter certeza que eu iria ter condições de pagar. Assim, quando eu tinha um tanto na poupança, eu falei, não, agora é hora de fazer a minha matrícula, porque eu preciso uma pós de status, né? Eu não preciso, eu já sabia fazer marketing digital, o que eu precisava era uma coisa assim que desse status ao que eu faço. Foi uma pós que me surpreendeu. Vou falar para vocês que teve alguns professores que realmente foram muito bons, mas eu tenho 5 pós e das 5, se eu falar que uma foi perfeita, eu estarei mentindo, né? Tem umas até que vai lá para o meu quadro do clube de membros lá, coisas que eu não conto em público. É uma série de vídeos que eu vou colocar no Multiverso, para quem é do Multiverso, eu estou me preparando para isso, porque eu vou contar coisas que eu jamais contaria em público, e essa vai ser uma delas, tá? E o certificado é pontuação e colocação, porque a escola é burocrática. Então, a certificação aleatória vai te custar pouco, então é 300 horas de consciência fonológica por R$ 10, ou quase nada, ou vai ser gratuito, só que não vai trazer benefício nenhum para você enriquecer, porque não tem investimento. O investimento é que faz você subir de degrau na sua vida. O investimento de tempo e de dinheiro, né? Tem que ser os dois juntos. Nada de ingenuidade, gente. Professor rico precisa entender que publicar livro é um negócio como qualquer outro, tá? Vou mostrar para vocês um dos contratos de publicação de livro que eu tenho, mas só para vocês saberem, para publicar um livro atualmente não é igual antigamente, que a editora tipo que reconhecia o autor.
A editora não reconhece nada, tá? Ela reconhece seu dinheiro. Aqui, ó, tá. Qualquer um pode ser autor. Você só precisa ter verba para pagar. O meu livro Neurogênese, quem publicou fui eu mesma. Nós fizemos vários orçamentos e tá lá o meu contrato de 2020. Então, quer dizer, esse preço já aumentou, tá? Só para vocês terem uma noção. Eu paguei uma quantia de R$ 11.445 para 500 livros, tá? Então, esse preço aí de 2020, como vocês podem ver, se você quiser publicar um livro, é só você escrever, buscar uma editora, ver qual que melhor agrada o seu bolso ou o seu gosto e publicar. É assim que funciona. Algumas editoras, quando eu publiquei o Aula, foi antes, né? Bem antes. A editora, ela é uma das que participa da Bienal do Livro. Então eu fui lá autografar o livro, mas eu vou falar para vocês que não vale a pena, tá? Porque a Bienal é muito aleatória e o que menos tem lá é professor interessado em ler. Sou bem sincera dizendo isso, tá? O que a gente tem lá é um monte de excursão com os professores, naturalmente, mas eles estão mais interessados em cuidar das crianças, claro, né? Do que em adquirir livros. Eu fui na Bienal esse ano e eu fiquei assustada com os estandes para professor, porque eles estavam às moscas. Né? Então você vê que cada vez menos o professor tem qualidade, né? Porque ele não lê. Agora, por outro lado, eu fiquei surpresa com a quantidade de adolescentes e jovens adultos comprando livros, e isso é muito bom. Alguma coisa a gente está fazendo de certo em algum lugar, né? Então, algum professor está incentivando corretamente. Mas os professores, pessoas físicas que estavam ali, falavam alto, sabe? Estava falando alto, já sabia que era professor, uma coisa assim, bem distinta do restante da feira, sabe? Eu preciso desabafar isso com vocês porque me deixa triste esse tipo de situação, sabe? Eu sei que não são todos os professores que são assim, mas se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você tem uma cabeça diferente como eu, né? Não estou falando mal de professor, eu estou comentando que precisa haver uma mudança de postura, né? Então, professor que não lê não incentiva a leitura. As crianças que estavam sem professor eram as que liam, né? Então, a gente tem uma mudança aí bem diferente. Você precisava ver a diferença. Assim, tinha que estar lá, entendeu? Para poder entender. Bom, voltando lá. Então, como vocês podem ver, para você publicar um livro, você precisa ter a verba. Atualmente, eu não fiz cota recentemente, tá? Mas depende do número de páginas, qual é o tipo de papel, se vai ter imagem, se não vai, se vai ser colorido, se não vai. Mas eu acredito que fique para uma tiragem de 500 cópias em torno de uns R$ 15.000. Então, se você tem esse montante e sabe escrever, basta você ir numa editora, né? E se você não tiver verba, você também pode publicar um livro. Como? Né? Se você não tiver verba e nem conhecimento, quer dizer, eu quero publicar um livro, mas eu não tenho dinheiro e eu também não consigo escrever um livro. O que que você pode fazer? O que a gente chama aqui na empresa de catadão. Eu já li 2 livros de catadão para eu poder falar sobre o assunto, para a gente poder tacar o pau, né, gente, para falar mal. Não, eu experimentei na maior das boas intenções. Mas analisando, o que eu cheguei à conclusão? Que parece um livro didático. É um monte de informação desconexa, que na verdade tem um fundo comercial. Então eu não sou mais enganada por esse tipo de livro. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Eu peguei um livro aleatório, tá? Eu não li esse livro, mas a gente tem ali um monte de nomezinho, tá vendo? Que são os autores. E em cima a gente tem uns nomes separados, que são os organizadores. Então, o organizador é aquele que não tem verba nem conhecimento. Tem editoras que fazem isso, a Juruá é uma delas, tá? Só para. Ela também tem livros muito bons, a Juruá, de autores únicos, tá? Mas a gente também tem os catadões lá. Os organizadores, o que eles fazem? Eles coletam uma série de pessoas que estão interessadas em ser autor, mas não conseguem, né?
seja por questão de verba ou por questão de falta de conhecimento do mercado literário. E daí eles pedem para esses autores pagarem uma quantia. Com essa quantia paga pelos autores, eles publicam o livro e embolsam uma parte. É assim que funciona. Livro é comércio, tá? E daí a gente vai alimentar o ego do autor, então a pessoa vai se sentir super importante e vai vender o livro para o organizador, que é melhor ainda. Então o organizador, ele vai se preocupar muito pouco com o marketing. Então ele não vai ter tanto esse gasto, porque aquela renca de autor, os catadões, eles vão fazer a propaganda por si só, porque eles querem vender, que eles querem mostrar para as pessoas que eles podem escrever. Mais ou menos, né? Porque assim, às vezes você lê esses livros, tem um dos que eu comprei, foi muito engraçado. Num capítulo, a pessoa estava falando o X, e no capítulo seguinte, a pessoa estava falando o anti-X. Então, quer dizer, você não sabe se o autor anterior estava certo ou o posterior, porque um falava mal do outro sem saber. Então, o organizador tinha atacado os textos lá e um contradizia o outro, era uma coisa assim absurda. Né? Quando eu falei, nossa, gente, isso daí não tem condição, é comércio puro. Vai enriquecer o organizador, porque quem fica com o dinheiro aí, né, tem um contrato, naturalmente. Geralmente o contrato vai beneficiar o organizador, porque foi ele que é, fez toda a coisa, né? Então, às vezes tem uma porcentagenzinha para o autor, mas se você tem 15 autores, imagina quanto você vai ganhar desse livro, é tipo menos de R$ 1. Como que eu sei que é muito pouco? Quando eu fiz o Aula aos Segredos, eu quis vender pela editora, que ela colocava, sabe, nas livrarias. Então tinha lá na época na livraria Saraiva, na livraria Cultura, você podia comprar por lá. Só que era assim, 70% era deles e 30% vinha para mim. A cada 6 meses, gente. Então a venda de 6 meses levava 6 meses para vir 30% da venda para mim. E daí eu descobri que veio uma vez só, nunca mais eles me pagaram, e eu sabia que as pessoas estavam comprando, porque elas comentavam. Daí o que que eu fiz? Eu falei que eu não queria mais que vendesse para mim, peguei e comecei a vender na minha loja. Porque além de eu ganhar 30%, eles não me pagavam esses 30% mais. Quer dizer, eles pagavam uma vez e depois esqueciam de pagar, sabe? Então por isso que eu não fiz mais pela Al, né, que foi a Alprint que eu fiz. Vou até denunciar aqui a coisa, né, porque é importante para vocês saberem. E além dessa questão aí, ainda ficava 70% para eles, né? Que eu nem sei quanto que a livraria cobrava, mas eles falavam que era um gasto aí da livraria. Como eu achava injusto, porque eu que paguei o livro e eu que escrevi o livro, que eu paguei para publicar, né? Eu receber 70% era muito, 30% era muito pouco, não valia o gasto, sabe? Então a gente mudou o esquema. Então a gente vai enriquecer o organizador, quer dizer, ele não pagou porque os autores pagaram, ele publicou o livro, ele não pagou marketing porque os autores fazem, eles vão para os lugares e mostram o livro e vendem ali no lugar mesmo, e ainda recebem, né? Porque eles têm um contrato aí com a editora final que provavelmente beneficia eles de alguma forma. E a gente tem a questão de levar ao desconhecimento, porque como eu falei para vocês, como são muitos autores, muitas vezes um contradiz o outro. Então, embora o tema seja o mesmo, é um livro que não acrescenta, ele descrescenta, entendeu? Então, é o desconhecimento. Até criei aqui um neologismo, né, uma palavra nova, ele descrescenta. Ele retira, né, na verdade. E a gente tem a pós reconhecida pelo MEC. Então, você precisa entender que essa pós também é um comércio atualmente. Nós temos o curso de elaboração de material didático que nós estávamos vendo de virar uma pós-graduação, tá? Para ter um reconhecimento aí do MEC. Daí a gente deu um passinho para trás, até quem fez o curso vai ficar interessado nessa informação. Por que que eu não transformei em uma pós ainda? Porque eu não concordo que seja uma pós comercial, tá? Então é assim, vou mostrar para vocês. Nós fizemos alguns orçamentos para ter uma pós reconhecida pelo MEC. Sim,
A pós reconhecida pelo MEC que você paga, ela é um comércio, ela não é uma pós realmente reconhecida pelo MEC. Para ser reconhecida pelo MEC, basta ter uma burocracia cumprida. Não basta ter qualidade, né? Muitas vezes a pós nem tem qualidade, mas ela é reconhecida pelo MEC. Então, isso não é uma segurança para você, vou dizer. Esse daqui eu tirei o nome, tá? Se você quiser reconhecimento do MEC para o curso que você criou, basta você ter essa verba aqui, ó. Eu tirei o nome da empresa, tá? Por questões de ética. Mas olha, custa 16 mil, valores de 2024, tá? Parcelado em 8 vezes no cartão de crédito. Essa daqui foi a mais barata que a gente conseguiu o orçamento. No recorrente, então quer dizer, tem que ser no cartão de crédito aquele que pinga todo mês, onde consumirá o limite de 2 mil do como cartão de crédito, né? Então, porque são 8 vezes de 2 mil. Ou 16 mil parcelado em 8 vezes no boleto, ou 15 mil parcelando em 6 vezes de 2.500 no cartão de crédito, né? Ou 12.977 à vista. Então, é isso que eu vou pagar para ter uma pós reconhecida pelo MEC. Valor do cliente que tem pelo menos um curso, 10 mil parcelado em 6 vezes no cartão de crédito, ou 7 mil para pagamento à vista, que diminui bem se você já tem um curso com eles. Mas, a cada aluno que eu coloco no meu curso, eles recebem uma porcentagem. E a cada certificado emitido, eles recebem mais R$ 100. Então, se o aluno quer o certificado, ele paga R$ 100 para a pós reconhecida pelo MEC, para a empresa que fez a pós, não para mim, que montei o curso. Não sei se vocês sabiam dessa informação. Mas, como vocês podem ver, para você ser um professor rico, você tem que estar antenado em tudo isso. Para você se precaver das arapucas, das armadilhas que a gente tem na internet. Por isso que eu falei. Se você precisa de certificado de status, procure um lugar que realmente tem qualidade no curso. Não ser reconhecido pelo MEC não garante isso, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente procurou em torno aí de 5 empresas para orçamento de pós reconhecida pelo MEC. Nenhuma das 5 são empresas conhecidas. Tá? Então são coisas assim aleatórias que eu nunca ouvi falar. Daí numa faculdade, por exemplo, sei lá, uma Mackenzie, que é uma faculdade famosa de São Paulo, eles têm pós reconhecida pelo MEC, que vai ser muito mais cara, naturalmente, mas que é de professores de cadeira, são aqueles professores que eles estão lá há muito tempo, eles dão palestra, né? Então eles têm aí essa organização. Mas você precisa conferir se é isso mesmo, porque pode ser que ela também tenha essas pós desse tipo aí, que a empresa externa cuida dessa parte, né? E daí não vai ter aquela qualidade que você precisa. Eu mesma fiz 2 pós desse jeito já, que eu descobri depois, muito depois, que era assim uma maior arapuca, mas aí como eu comecei, eu terminei, né? Tenho a pós reconhecida pelo MEC, mas não quer dizer que tenha qualidade de ensino. Que, aliás, eu vou contar isso lá no Coisas que eu só não conto em público, em breve. Então, o mundo, gente, é comercial. O professor rico não cai em arapuca. Todo mundo tem um investimento. O que que acontece? Tome cuidado quando o que está em jogo é seu conhecimento. Não adianta você pagar por algo que não vai acrescentar nada para você, tá? Você precisa pagar por uma coisa que faça diferença na sua carreira. Por isso, sabendo de tudo isso, a gente tem aí dicas milionárias. Se você já tem um certificado de status, você vai buscar conhecimento. Então, por exemplo, eu quero aprender coisa X, você vai buscar com a pessoa que sabe fazer a coisa X. Não vai buscar com uma instituição, porque o que vale não é a instituição, é o professor. O professor precisa saber dar. Quando me perguntam assim, que escola é boa? Nenhuma, gente. O que é bom é o professor. Às vezes, numa escola tem 10 professores, só 2 são excelentes. Os outros 8 são medianos ou ruins. Na escola de vocês já devem ter percebido isso, que tem professor que é muito bom, como você que está assistindo o vídeo de professor rico, porque você entende isso, provavelmente. E tem aquele professor que você tem até medo que seu filho caia com ele. Então, a gente precisa buscar conhecimento.
Evite livros de catadão. Gente, aqueles livros, assim, é difícil já, né? Você encontrar um livro bom. Pelo menos eu dificilmente encontro. Mas evite aqueles que é aquela renca de autor, porque isso vai só confundir a sua cabeça. E quando for de autor único, você verifica a reputação do cidadão, se realmente ele sabe escrever sobre. Porque senão vai ser mais um livro que vai descontribuir para a sua riqueza, certo? Busque curso pela funcionalidade e pela qualidade, né? Então, se você for fazer um curso livre, que seja pela qualidade dele. Quanto isso vai mudar a sua vida? É nisso que você tem que pensar. Transforme-se, gente. Se você não sabe por onde começar, como você percebeu, eu conheço bastante desse mundo. E daí a gente oferece para a educação ferramentas de trabalho para a escola e para a clínica na loja www.janainespolidoro.com.br. Nós temos capacitações na nossa escola para professores e na nossa escola para neuropsicopedagogos, dentro do YouTube, que nesse caso eu já vou falar para vocês como funciona. E a gente tem o curso de elaboração de material didático, que acontece ao vivo e com aulas gravadas também, uma vez por ano. A turma de 2025 já está aberta, então esse daí ele também tem aulas de empreendedorismo, então vai fazer toda a diferença na sua carreira. E se você quer dar o seu start depois desse vídeo, você fala com a Cirlei no WhatsApp 11 98808 4676. Falando com ela, você já tem acesso a todas essas coisas. Se você precisa de material, ela encaminha para o pessoal da loja. Se você precisa de capacitações, ela é a partir de R$ 6,99 você já tem acesso à plataforma dos professores. E por R$ 99,90 você tem acesso à plataforma dos neuropsicopedagogos. E a elaboração de material didático também é com a Cirlei. Espero que vocês tenham gostado aí, que tenham ficado chocados, porque sem o choque a gente não avança. E até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidori. Deixa eu ver aqui. Bye, bye, gente.